Olá, pessoal, bem-vindos à oitava aula de cálculo 2, né? Da oitava videoaula desse semestre. E aqui nós vamos começar a estudar o último tópico, que é sobre séries, né? Que é da ementa de cálculo 2. Por que estudar séries dentro de cálculo 2? Porque a gente vai ver séries como uma ferramenta de integração e derivação. Como assim, professora? A gente vai definir o que é uma série e nós vamos ver que, em certas condições, essas séries podem ser vistas como funções. Bom, se elas podem ser vistas como funções reais, então faz sentido a gente procurar pela sua derivada e pela sua primitiva, né? Se ela for contínua. Então, esse é o objetivo de estudar séries, é a gente ver séries como uma ferramenta a mais que nós temos de derivação e integração dentro do cálculo de uma variável. Dentro da integração, ela vai servir como um método a mais de integração de busca de primitiva, tá? E a gente vai entender por quê. Mas antes de fazer tudo isso, né, de definir ela como uma função em certas condições, essa condição vai ser quando essa série for convergente, e eu estou usando o termo convergente, então significa o quê? Significa que a definição de uma série vai ser dada por um certo limite, tá? Então, e aí, como a gente viu lá em cálculo 1, se esse limite existir, né, e der um valor real, então a minha série vai ser convergente, né? Esse limite vai ser convergente, portanto a série convergente. Caso contrário, será divergente. Mas antes de saber o que é uma série, nós temos que primeiro definir o que é uma sequência numérica de números reais, tá bom? Na verdade, a gente já sabe o que é isso, mas também nunca ninguém olhou dessa forma, tá? É só uma maneira diferente de a gente representar funções cujo domínio são os naturais, tá? Então, nós estávamos trabalhando com domínios de funções que eram subintervalos ou subconjuntos dos reais. E, em particular, quando esse subconjunto dos reais for os naturais, então eu vou chamar essa função de sequência, tá bom? É uma coisinha bem simples, tá? Então, vou pegar uma função. Só um minutinho aqui. Vou pegar uma função. A gente estava acostumado, né? A pegar uma função f de um subconjunto i dos reais e chegar nos reais, certo? E a cada x pertencente a esse i, eu associava um valor f de x, né? No contradomínio dessa função, né? E essa daqui é uma lei, né? Bom, em particular, se esse i for os naturais, então eu posso falar assim, que para o n igual a 1, o f de 1 vai ser 1 a 1, aqui nos reais. O 2 vai ser um f de 2, que eu vou chamar de A2, que eu vou denotar por A2, tá? O 3, eu vou ter a imagem dele lá nos reais como sendo um A3, um certo N qualquer vai ser um AN, e assim por diante, porque o conjunto dos naturais, lembrando que a gente está usando que ele começa do 1 em diante, ele é limitado, então, inferiormente pelo 1, né? Ele tem um elemento mínimo, e ele é ilimitado superiormente, ou seja, ele é infinito, né? Ele vai embora do n, n mais 1, n mais 2, tá? Então, o conjunto imagem dessa f, esse conjunto, é infinito, né? O conjunto imagem dessa f vão ser todas as imagens que estão vindo aqui. Então, vai ser A1, A2, AN e assim por diante, tá?
Esse conjunto imagem de F, eu vou chamar de sequência. Então, gente, por que a gente está chamando de sequência essa função? Quando o domínio é os naturais, quando o domínio de uma função é os naturais, eu consigo enumerar, né? Eu consigo definir a partir do primeiro número dos naturais, né? Eu consigo enumerar essas imagens, né? Consigo ordenar essa imagem, esse conjunto imagem. Então, ó, ele começou do A1, foi a primeira imagem, depois o segundo e assim por diante. Então, eu consegui sequenciar esse conjunto imagem. Esse sequenciar, esse conjunto imagem, que tem essa ordem do A1 até o AN e vai embora, é chamado de sequência. Tá, gente? É só isso, tá bom? Então, ao invés de eu ficar carregando essa anotação toda, eu vou pegar uma sequência e vou denotá-la pelo conjunto imagem, que é infinito, porém ordenado, né? Começando do A1, de elementos, tá? Não é difícil, né? Acho que o nome é mas a gente está cansado de saber. Se a gente sabe a definição de qualquer função para qualquer domínio, né? Em particular, se esse domínio for o conjunto dos naturais, nós vamos ter também certos tipos de funções. Quando o domínio for os naturais, então, o conjunto imagem dessa função, eu vou dar o nome de sequência, tá bom? Então, só voltando aqui. Então, aqui, gente, para ser uma sequência, então eu poderia escrever assim, que uma sequência é o conjunto imagem ordenado, né? Começando do primeiro termo. O conjunto imagem de uma função cujo domínio é o conjunto dos naturais. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, eu tenho a função f de n em R e eu vou associando para cada elemento do domínio, eu vou ter um elemento lá no contradomínio. Né? Igual eu estava fazendo anteriormente. O N. Isso aqui é índice, tá, gente? O 1, o 2, o 3, o N. Aí depois do N tem o N mais 1. E assim por diante, tá? O conjunto dos naturais é infinito. Então, se você der o conjunto imagem, vai ser, né? Você vai poder associar esses infinitos números à lei que você escolheu do F, tá bom? Bom, então, o conjunto imagem da F é uma sequência de números, nesse caso, né, de números reais. Por quê? Porque o conjunto imagem dessa função são valores no contradomínio, portanto, valores reais, tá bom? Então, não se esqueça que esse conjunto, essa sequência, são elementos do conjunto imagem dessa F, cujo domínio é o conjunto dos naturais. Lembrando que a gente sempre começa do primeiro elemento, que é a imagem do 1, tá? Porque os naturais a gente está tomando como conjunto 1, 2, n mais 1 e assim por diante, tá bom? Ok, então, quando eu falar para vocês, peguem uma sequência, eu não vou desenhar essa função e depois ver as imagens para depois colocar assim. Então, eu já vou falar, seja uma sequência
A1, A2, AN mais 1. E você sabe que ela veio dessa construção anterior aqui. Porém, gente, toda hora que a gente ficar chamando uma sequência, a gente ficar usando todos os termos desse jeito, fica cansativo. Então, eu posso usar essa notação aqui. Ou seja, é a N com N pertencente aos naturais. Esse conjunto, quando o N começa no 1, né? Então, o primeiro termo é um A1. Depois do 1 vem o 2. Então, tem o A2 e assim por diante, tá? Ou vocês poderiam denotar, existem livros que denotam desse jeito aqui. A N, de N igual a 1 até infinito, positivo, né? Esse cara aqui, esse AN, ele é chamado de termo geral. Por que ele é chamado de termo geral da sequência? Porque ele gera todo mundo, tá? Então, se você tomar o N igual a 1, você vai ter o A1, você vai ter o primeiro. Para N igual a 2, tá vendo? Então, ele é o termo geral da sequência. Outras notações usam, eu até prefiro, tá? Ao invés das chavinhas, usar os parênteses. É a mesma coisa, tá bom, gente? Ou assim, ou assim. Na correria, a gente usa sem o índice. Ou assim. Ah, professora, quando eu sei, então, que é o elemento, é o termo geral, ou quando é a sequência? Ora, o termo geral é o AN sem a chave ou sem os parênteses. Você está falando de um termo só, tá? Se você falar, pega o AN, você está falando do enésimo termo da sequência AN. Ou AN, né? Eu gosto dessa daqui, tá? Entre parênteses, mas... Tudo bem, gente? Então, esse cara aqui, termo geral. Essa aqui, dentro das chaves ou dos parênteses, é a sequência com todos os elementos, tá? Representada pelo termo geral, tá bom? Então, vamos para alguns exemplozinhos. Antes da gente já usar direto, eu vou pegar uns exemplos para a gente construir a sequência, tá bom? Então, a primeira sequência aí, nas notas de aula, é a sequência f de n, dada pela lei. A cada número natural, eu vou associar o n mais 1. Tá? Ó, esse é o AN, né? Que é o termo geral. Então, o termo geral dessa função é a lei que me dá, é o n mais 1. Então, se eu pegar o n igual a 1, quem vai ser o A1? É o f de 1, que vai ser 1 mais 1, que vai ser 2. O n igual a 2, o A2 vai ser o f de 2, que vai ser 2 mais 1, que vai ser 3. Para n igual a 3, o A3 é o f de 3, que é 3 mais 1, que é igual a 4. Se for n, o AN é o termo geral que está dado ali. N mais 1. Se for n mais 1, o AN mais 1 vai ser a imagem do n mais 1, que vai ser n mais 1 mais 1, que é o n mais 2, e assim por diante. Então, a sequência que eu estou procurando, a n, é essa sequência, né? 3 pontinhos, a n mais 1, 3 pontinhos. Se você colocar já o termo geral, 3 pontinhos, não esquece de pôr os 3 pontinhos aqui no final, porque essa sequência é infinita, tá? Então, isso aqui vai ser 2, 3, 4, 5, 6, n mais 1, e assim por diante. Ok, gente? Então, essa sequência, na verdade, é os números naturais quando a gente retirou o 1, né? Só o 1. É o conjunto imagem dos naturais menos o 1,
Ok. Vamos para outro exemplo. Bom, como a F que a gente estava falando, que a gente definiu. Deixa eu ver se não tem mais exemplo aqui, gente. Não, só coloquei esse. Mas eu vou pegar outro antes de falar isso. Ó. Ah, tem aqui, eu vou fazer ele, tá? Desculpa. Mas já vamos escrever ele aqui. Vamos pegar a função que sai dos naturais, lembrando que para ser sequência sempre tem que ser o domínio os naturais, tá? Para eu ter aquela ordenação A1, A2, AN, porque vem da imagem do 1, do 2, do N. Sendo a cada N, eu vou associar o 1 sobre N, tá? Então, gente, é o seguinte. Desculpa esse delayzinho que deu aqui na internet. Bom, então vamos ver agora o que vai dar essa sequência. Então, se o N for 1, vamos construir a sequência. O F de 1 é 1 sobre 1, que é 1, certo? Para N igual a 2, a F de 2 é 1 sobre 2, que é meio mesmo. Certo? Para N igual a 3, a F de 3 é 1 terço. E assim por diante. Quando for N, o F de N é o termo geral, né? Termo geral. N mais 1. O F de N mais 1 vai ser 1 sobre N mais 1. E assim por diante. Então, a minha sequência AN, né? Que é o A1, A2, nananã, AN mais 1, infinito, vai ser 1, meio, 1 terço, 1 quarto, até 1 sobre N, 1 sobre N mais 1 e assim por diante. Isso aqui são 3 pontinhos, viu, gente? Aqui na lousinha fica feio. 3 pontinhos de reticências, tá? Tudo bem, gente? E aí, só que, ó, é muito melhor a gente denotar pelo termo geral, né? Para não ficar carregando essa parte grandona aqui, né? Certo? Bom, como a sequência, né? Ela vem de uma função, ela é o conjunto imagem de uma função, faz sentido a gente perguntar sobre o limite disso, né? Para onde vai essas sequências? Por exemplo, a sequência anterior que a gente calculou era 2, 3, 4, N mais 1, N mais 2 e assim por diante. Essa daqui, o conjunto imagem está ficando cada vez maior. Ou seja, quando o N tender para infinito, essa sequência, a N, converge para infinito também, positivo, né? Certo? Porque o N está tendendo a infinito positivo, né? Por outro lado, esta sequência aqui, cujo termo geral é 1 sobre N, à medida que o N cresce, a sequência está ficando cada vez menor. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, só que não tem números negativos, né? Então ela está ficando cada vez menor, mas nunca vai ser zero também, né? Porque não existe nenhum valor de N, tal que 1 sobre N é zero. E também não existe nenhum valor negativo, porque o N é um número natural e 1 sobre N sempre vai ser um número positivo, tá bom? Então, essa sequência aqui, está convergindo para zero. Então, faz sentido, tá? Eu falar para vocês sobre limites de sequências, tá? Limites de sequências. Então, se a N é uma sequência,
né? Eu vou falar que o limite de n tendendo a infinito, né? De a n vai ser nada mais, não vai ser nada mais que o limite de n tendendo ao infinito da imagem daquela f, né? Que a gente pegou. Uma f de n em R, tá? Certo? Aqui estou denotando pelo termo geral, tá vendo? E não pela sequência toda, tá? Quando a gente coloca no limite, tá bom? Então, nos exemplos anteriores, se eu tinha a sequência 2, 3, 4, n mais 1, n mais 2, a gente tem que o limite de n tendendo a infinito de a n dessa daqui, o termo geral é o n mais 1, né? Esse limite aqui vai para quem? Para infinito positivo, né? A gente já viu aqui no conjunto de imagem, mas no limite a gente já aprendeu propriedade de limite também, né? Esse n está tendendo a infinito, positivo. Quando você soma 1 com infinito, vai continuar dando infinito, né? E no último exemplo, né? Que era 1 meio, 1 terço, 1 sobre n e assim por diante, o limite de n tendendo a mais infinito, de a n, vai ser o limite de 1 sobre n. A gente aprendeu também, né? Calcular, vai dar zero. E faz sentido, que foi o que a gente viu aqui, né? Que está cada vez menor. 1 sobre n sempre é um valor positivo, né? Mas sempre diferente de zero. Vai chegar, então, super próximo de zero. Então, isso aqui são limites de sequências de números reais. Então, note que a gente não está fazendo nada de diferente, né? E aí, gente, agora, sabendo o que é uma sequência, eu consigo definir o que é uma série. Na verdade, a série a gente já sabe o que é, porque a gente já viu a carinha dela. Então, nota que nessas últimas aulas que a prof está falando com vocês, eu sempre falo, isso aqui vocês estão cansados de ver, mas a gente nunca foi introduzido formalmente, né? Nunca fomos apresentados. Lá quando a gente começou o cálculo 1, a gente estava trabalhando com essas séries aqui, né? De I igual a 1 até N, de F de XI delta X, né? Que aparecia naquele limite da soma de Riemann. Isso aqui é uma soma de alguém. Vou chamar esse alguém só de AI, gente, só para não ficar carregando isso aqui, tá? Que era o quê? Esse aí. Perdão. Até a N, né? Então, ó, para o I variando de 1 até N, para I igual a 1 vai ser o A1, é uma soma, mais. Aí o próximo é o 2, é o A2, mais, que é uma soma. A3 até a N. A diferença de uma série é que essa soma é infinita agora. Tá? Vai ser A1 mais A2 mais A3 mais AN e vai assim embora e não para mais, né? Ó, 3 pontinhos. A gente denota. Então, isso aqui é uma série. Mas, então, por que a gente começou conversando sobre sequências? Porque uma série nada mais é que a soma dos termos de uma sequência. Olha aqui, dessa sequência aqui. Ah, professora, mas não era N? Pode chamar de I, N, banana, laranja. Desde que você saiba que essa laranja, essa banana tá variando de 1 até infinito, tá tudo bem, tá? Então, gente, uma série. Então, vamos lá, receita do bolo. Que nada mais é que uma soma infinita de termos. E esses termos são os elementos da sequência que a gente estudou. Então, ó, seja a n. Nota que eu não peguei a função com domínio natural para descobrir, já estou pegando ela,
o conjunto imagem dessa função que dá a sequência, tá? Então, seja uma sequência. Só preciso isso. Tá? Então, o AN, lembrando que ele é o conjunto das imagens daquela função f, né? Que ela veio com domínio natural. Aí, gente, eu tenho infinitos elementos aqui dentro dessa sequência. Aí alguém falou assim, vamos somar todo mundo? O que dá? Não sei, a priori agora eu não sei. A gente vai descobrir umas informações. Aí, para não ficar cansada, né, de ficar escrevendo sempre isso aqui, eu vou pôr na notação de somatório. Ó, então, para n igual a 1 é o A1, tá aqui, é uma soma, mais para n igual a 2, o A2, e assim por diante. E isso daqui eu dou o nome de série, tá? Tudo bem? Pronto. Então, eu sei o que é uma série. Agora é uma soma infinita. Antes a gente estava trabalhando com soma finita, né? Aqui a gente está chamando de série porque é uma soma infinita. Mas podia chamar de soma, professora, também? Soma infinita? Pode, gente, pelo amor de Deus, pode, tá bom? Que série fica mais chique, né? Série de números reais. Por quê? Porque os termos da sequência que ela tá vindo, né? Cujos elementos você está somando para dar série são números reais. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as séries, tá bom? Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Então, eu tenho a N, né? Que eu tinha escrito. Eu só apaguei para escrever menor e mais organizado, tá, gente? A N mais um, infinito, e assim por diante, tá? E eu vou definir a série como sendo a soma infinita de igual a 1 até mais infinito desses termos da sequência. Então, nota que aqui eu estou denotando pelo termo geral, tá? É que pelo termo geral a gente viu que a gente define a sequência todinha, né? Então, ó, não esqueça que a soma é a soma desses termos aqui, tá? A1 mais A2 mais A3 mais a N mais 1, e não para nunca mais, tá bom? Bom, gente, mas eu quero olhar para essa série e se a gente somar infinitos números, a gente vai ter aquele mesmo problema quando a gente construiu o limite da soma de Riemann, que eu queria somar infinitos retângulos. Eu não podia somar infinitos retângulos. O que eu fiz? Eu peguei n retângulos e fiz esse n tender a infinito, colocando no limite. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou definir uma série parcial, perdão, gente, uma soma parcial. Uma série parcial, tá? E meter o limite nela quando eu quiser calcular essa soma infinita, tá bom? Então, para isso, para ser possível os cálculos dessas séries. Professora, mas se eu somar sempre números positivos infinitamente, não vai dar infinito? O nosso cérebro faz pensar que sim, mas a gente vai ver que é possível sim nós somarmos termos positivos de uma sequência e, por exemplo, essa série dá zero, tá bom? Ou dá um valor real, outro valor real. Ou seja, eu estou somando infinitos números
e tá dando um valor real, tá dando um número, né? Então, a matemática é muito comprovadamente mágica, né? Ela é muito bonita, e a gente vai ver isso. E como existem essas possibilidades de somar infinitos termos e dar um valor real, um número finito, a gente precisa definir uma maneira que seja possível definir esses cálculos, somar isso, né? Que era aquele probleminha que a gente tinha quando a gente foi fazer o limite da soma de Riemann, somar aqueles retângulos lá, quando eu tinha regiões que me davam áreas ou diferença de áreas, né? Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que pegar um pedaço dela e fazer alguma forma para que eu consiga um limite de n tendendo a infinito aí, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, tá? Uma sequência nova. Nota que eu já tenho essa. E a série é a soma desses termos aqui, dessa sequência inicial, tá? Para ver aonde vai essa soma desses termos dessa sequência inicial a n, eu vou definir uma sequência, tá? De soma parcial, vamos dizer assim. E aí, para ficar diferente dessa, para a gente não confundir, eu vou chamar de SN. Lembra de S por causa de soma, tá, gente? E aí, a minha SN, ela vai ser definida da seguinte forma. Ela vai ter infinitos termos. Onde esses termos vão ser definidos como? O S1 vai ser o primeiro termo da série. A1, tá? O S2 vai ser a soma dos dois primeiros termos. Então, o S1 é a soma do primeiro termo, que é só o A1. O S2 é a soma dos dois primeiros termos da série. Porque se não fosse assim, ia ser igual a essa, né, gente? Se a gente pegasse S1 igual a 1, S2 igual a 2, ia ser a mesma coisa, tá? O S3 vai ser a soma dos três primeiros termos da série, que vem daquela sequência anterior, tá? O S3 é esse aqui. E assim por diante, gente, até o Sn ser a soma dos n primeiros termos. Tá? Que tá aqui, ó. Então, ó, por isso parcial, porque é um pedaço dessa soma, tá? Então, lembra que essa sequência Sn aqui, que eu criei, cada termo dela é soma dessa série, tá? E essa série vem dessa sequência n que eu defini anteriormente, tá? Bom, gente, o que aí acontece? Aí eu resolvi o meu problema. Por quê? Se eu definir essa sequência Sn e eu quero somar essa série aí, eu posso definir essa série formalmente como limite de n tendendo a infinito do Sn. Por quê, gente? Porque Sn, quando n tende a infinito, ele vai tender para S infinito. S infinito vai ser a soma dos infinitos primeiros termos, que vão ser os infinitos termos da sequência, falando informalmente, né? Então, essa série, dada aquela sequência n, né? A série vai ser a soma desses termos, não se esqueçam. Aí eu defino Sn de termo geral, S1 mais S2 mais nananã, né? E essa daqui, e se eu calcular o limite dessa sequência aqui, aí eu tenho esse termo geral, crio essa sequência aqui, da soma parcial, e o limite dessa sequência vai me dar exatamente a soma de 1 até infinito de AN. Bonitão, né? Fala aí.
Bom, pessoal, e aí, a partir de agora que nós sabemos que a definição dessa soma é um limite, né? Limite dessa SN, então faz sentido agora a gente perguntar se essa série, né, infinita, de soma dos termos de AN, onde AN é essa sequência inicial, não confunda com a sequência SN, que é a sequência cujo termo geral é a soma dos N primeiros termos dessa sequência inicial, tá? Então faz sentido a gente perguntar agora se ela diverge ou se ela converge novamente, né? Pelo cálculo 1, porque nada mais é que um limite, certo? O que a gente viu. Bom, e aí a gente sabe, um limite converge se ele é um valor real, né? Os limites laterais existem e valem um valor real. E, caso contrário, ele diverge, né? Ou ele explode ou ele não existe, no sentido dos limites laterais serem diferentes, né? Mas aqui, como é uma sequência convergindo para infinito, né? Um limite infinito, não tem essa noção do limite lateral, né? Então, você vai dizer que diverge se converge se vale se é um número real, né? O limite, e diverge caso contrário, tá bom? Se ele não existir. Bom, aqui nós vamos fazer uns exemplos agora que a gente consegue decidir a convergência de algumas séries usando a definição, né? Calculando esse limite dessa sequência cujo termo geral é a soma dos N primeiros termos da série inicial AN, que define da sequência AN, perdão, que define a série de soma de AN. Porém, a gente vai ver o seguinte, que nem sempre vai ser uma coisa simples. Então, o que a gente vai fazer para as próximas aulas? Nós vamos estudar critérios de convergência de séries. Nem sempre vai ser muito simples, né? A gente vai ter alguns critérios de convergência e de divergência que vão definir para a gente quando algumas séries convergem, quando elas não convergem. Por que isso é importante? A gente vai ver mais para frente que as séries, em certas condições de convergência, elas me definem uma função, né? Então, para eu saber, né, lá na frente, algumas ferramentas que usa a série como um método de integral que nós vamos ver lá dentro, a gente tem que garantir que a integral tem que ser de uma função, a derivada tem que ser de uma função. Então, como eu vou olhar uma série como função mais para frente, eu tenho que garantir que essa função esteja bem definida. Para uma função ser bem definida, vista como uma série, essa série tem que ser convergente. É por isso que nós vamos estudar esses critérios de convergência, tá? Então, antes de finalizar o curso como séries, como ferramenta para integração e derivação, eu preciso garantir que essa série vai poder ser olhada, poder ser vista como uma função bem definida. Para isso, o mínimo que eu peço é que a série seja convergente, né? Ou seja, eu vou estar levando para um valor real. As funções, né, que a gente conhece, ela tem um domínio e um contradomínio. Então, a definição de função é pegar um elemento do domínio, né, e levar para um elemento do contradomínio. E esse contradomínio e esse domínio são subconjuntos dos reais. Então, quando a gente leva essa imagem para o contradomínio, a gente está esperando que seja um valor real e não o símbolo infinito, né? Então, essa série, quando ela dá infinito, quando ela é divergente, não é interessante para a gente aqui no caso, quando nós vamos procurar alguma função que seja relacionada a ela, né? Então, o mínimo que a gente vai pedir é que ela seja convergente, tá? Então, é por isso que a partir de agora nós vamos buscar critérios que me garantem divergência ou convergência de séries, tá? Para depois fazer a finalização do curso.
Bom, então agora que eu sei o que é uma sequência, uma série, né? A definição dessa série. Então, ó, só para lembrar, AN, uma sequência. Vou pegar a série, que é a soma. Opa, que é a soma dos termos dessa sequência, né? Ó, termo geral, tá? E a gente viu que definindo a sequência de somas parciais de AN com termo geral a soma dos N primeiros termos dessa sequência N inicial, né? A gente tem por definição de SN, tá? Essa aqui é a definição formal. E aí, eu vou pegar primeiro e pedir para a gente escrever esse valor aqui. Notem que ele é infinito, tá? Ele vem 3171717171717171. Como que a gente pode escrever ele? De uma forma fracionária, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui 231717171, nananana, é essa fração aqui, tá? Então, antes da gente procurar por convergência, né? Eu vou pegar esse número, né? E eu vou escrever ele em forma de série até eu conseguir escrever ele de uma forma, em forma de uma fração, tá bom? Bom, eu posso escrever esse número aqui como sendo 2,3, tá? Esse cara aqui, 231, ele é 2,3 mais 0,017, nananã, tá bom? Então, agora, a estrelinha ali em cima é esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui, 0,17, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 17 sobre 1000, tá? Depois 17 sobre 10 a quinta, depois 17 sobre 10 a sétima e assim por diante, tá? Por que eu posso escrever isso aqui? Prestem atenção aqui. Não, desculpa. Vamos transformar esse cara aqui. Esse cara, tá? O 0, 0, 17, 17, 17, que eu escrevi dessa fórmula estrelinha aqui, eu posso escrever dessa forma: 17 vezes 10 ao cubo, mais 17 vezes 10 ao cubo, vezes 1 sobre 10 ao quadrado, e assim por diante. E eu posso escrever isso como uma soma infinita, ao invés de ficar calculando os 3 pontinhos, como a soma de n igual a 1 até mais infinito, de 17 10 ao cubo, que está aparecendo em todos, né? Vezes esse cara aqui, n menos 1. Eu coloquei de uma forma, gente, que na hora que eu aplicar n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, ele apareça esse número aqui. Por isso que eu botei o n menos 1 aqui, tá? Por quê? Porque aqui ele aparece 1 sobre 10. Eu tenho que arrumar essa parte aqui, porque aqui ele aparece 1 sobre 10 ao quadrado aqui, 1 sobre 10 ao quadrado aqui ao quadrado, e aqui não está aparecendo a priori. Se eu substituir n igual a 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. 1 sobre 10 ao quadrado elevado a 0 é 1. Por isso vai sobrar só o 10 ao cubo, que começa aqui, porque 1 sobre 10 não está aqui. Por isso que eu precisei colocar n menos 1. Se eu colocasse n aqui, ao invés de n menos 1, o que ia acontecer? Se só fosse n,
Na hora que eu substituir n igual a 1 para o primeiro termo, ia ficar 17 sobre 10 ao cubo vezes 1 sobre 10 ao quadrado. O que não é verdade, porque não... Opa! Porque não aparece 1 sobre 10 ao cubo aqui nesse primeiro termo. Nesse aqui. Tá? Então, por isso que eu precisei cair. Então, quando a gente vai formar o termo geral de uma série, a gente tem que tomar cuidado, ver e dar uma testadinha antes para ver se de fato é a fórmula do cara que a gente está procurando. Gente, essa daqui é uma série geométrica que a gente vê no ensino médio, né? Uma série geométrica de razão 1 sobre 10 quadrado. E 1 sobre 10 quadrado é um número entre 0 e 1. Então, é uma série geométrica de razão entre 0 e 1, né? E aí a gente tem a soma a fórmula da soma dessa série, tá? Que é o primeiro termo, né? O A1, né? Sobre 1 menos a razão, né? Essa é a razão, tá? Então, por isso que deu isso daqui. Portanto, o 10,3 mais o 0,17 vai ser esse cara aqui é o 2,3 e esse aqui é o cara dessa soma aqui, que é essa estrelinha, tá? Então, somando, esse valor total é essa fração aqui. Bom, então a gente pode usar as séries para várias coisas, né? Não só como ferramenta as ferramentas que são objetivos aqui no cálculo. A série é muito importante para várias coisas. Tanto para a progressão geométrica que a gente já viu, né? No ensino médio. Olha, eu quero mostrar que vocês não vão acreditar. Lembra que eu falei, gente, essa daqui, ó, é uma série. Ela é chamada de série harmônica, tá? E essa série, se você somar 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, blá, 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 isso daqui explode. Ou seja, isso aqui diverge, dá mais infinito, tá? E nós vamos mostrar de uma maneira interessante, tá? Primeiro, vamos provar, na verdade, vamos encontrar quem é a soma parcial, né? Quem que é a soma parcial dessa daqui? A soma parcial dessa daqui, quer dizer, o termo geral da soma parcial é a soma dos n primeiros termos, né? 1 mais meio até 1 sobre n, né? E a gente quer calcular esse limite. Bom, mas aqui é interessante, na verdade, eu vou provar que o limite de S... Deixa eu apagar isso aqui. Então, na verdade, eu vou pegar essa série, que é a harmônica, que eu disse para vocês, e vou mostrar que essa série é divergente. Ou seja, essa série, que é o limite daquela Sn, cujo termo geral é a soma dos n primeiros termos da sequência, que o termo geral a n é 1 sobre n, né? Isso daqui é divergente, ou seja, vai para infinito, tá bom? Infinito positivo, porque você está somando um monte de termo positivo, tá bom? Bom, aqui, a série Sn, S1, S2, S3, S4 e assim por diante, eu quero mostrar que ela diverge, né? Quando o n tende a infinito. Quero provar, tá? Gente, eu tenho uma sequência de termos infinitos. Se eu mostrar que alguns termos daqui, um subconjunto desses termos aqui já explode, já vai para infinito, então essa sequência toda tem que ir, né, gente? Não tem
não tem como ela convergir, tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui. A gente vai provar que o limite dos termos da forma S elevado a 2 elevado a N, ou seja, quando esse N for dessa forma, ela vai dar infinito. Quem que são os caras dessa forma? Quando o N é igual a 1, é o S2, o N igual a 1 vai dar o S2, quando o N igual a 2 vai dar o S4, quando o N é igual a 3, o S8, ou seja, essa a gente chama de subsequência, tá? Essa subsequência aqui, ao cubo, 2 a quarta S16, essa subsequência aqui da forma S2 elevado a N já vai convergir para mais infinito. Ora, eles estão aqui dentro dessa sequência que eu quero ver que é divergente. Se eu mostrar que um pedaço infinito dela, né, um pedaço infinito, porque é todo mundo a sequência da forma S2N para N pertencente aos naturais. Se essa subsequência dessa aqui, ou seja, se esse pedaço infinito dessa sequência aqui já dá mais infinito, não tem jeito dessa sequência que eu quero ser finita. Você tem uma sacola com infinitos números, tá? Se você tem dentro dessa sacola uma subsacolinha, um conjunto infinito também lá dentro, que já está explodindo, que já dá infinito, essa sacola maior tem que ser infinita. Você não consegue guardar uma coisa infinita, né, dentro de uma coisa finita. Você consegue guardar uma coisa finita dentro do infinito, né, que ele é menor. Mas você não consegue guardar uma coisa infinita dentro de uma coisa finita. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, então... Opa! Eu tenho a SN aqui, com termo geral, SN sendo A1 mais A2 mais AN, onde a minha N, gente, é a sequência cujo termo geral é o termo geral que aparece na minha série, né? Então, esse daqui vai ser 1 mais meio mais 1/3 até mais 1 sobre N, tá? Eu quero mostrar, que a SN diverge. Ou seja, o limite de SN da sequência, né, é infinito, tá? Para isso, mostremos que a subsequência, a subsacolinha, da forma S2 elevado a 2N, que é quem? S2, S4, S8, S16 e assim por diante, é divergente. Por quê? Porque se essa já for divergente, ou seja, se o limite de S a 2N já der divergente, ora, você está falando que esse pedaço aqui que está aqui dentro já está explodindo. Então, o pedaço grandão tem que explodir também, tá? Bom, mas olha, absurdo. Vamos provar que jeito que isso aqui vai dar infinito. Se a gente provar que cada termo da forma S elevado a 2 elevado a N é estritamente maior que 1, como eu tenho infinitos termos, né? Eu vou estar sempre pegando números maiores que 1 para somar. Ou seja, isso daí vai explodir, né? Então, o S1, que é o A1, que é o primeiro termo, que é 1, esse é o A1, A2, A3, A4, aí tem o AN, o 1 sobre N aqui, que é o AN, tá?
Olha o S2 quem é. Por definição, é a soma dos dois primeiros termos, que é 1 mais meio, que é 1, que é maior que 1, tá? O S4, estou testando essa sequência aqui. O S4 é a soma dos 4 primeiros termos. 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4. Mas eu observo que 1/3 é maior que 1/4. Então, essa soma vai ser maior que essa daqui se eu substituir esse 1/3 por 1/4, tá? E por que eu estou fazendo isso? Para limpar, porque isso daqui dá meio, isso aqui com meio dá 1, isso aqui dá 1 mais 1, que dá 2, que já é maior que 1 também, tá? É 2, tá? Quando eu pego o S8, que é o próximo, é a soma dos 8 primeiros termos que estão aqui, tá? E aí eu observo que 1/7 é maior que 1/8. 1/6 é maior que 1/8. 1/5 é maior que 1/8. Então, essa soma aqui vai ser maior que essa daqui até 1/4, com o resto tudo 1/8. 4 sobre 8 dá meio, né? Aqui vai dar 1. Isso aqui vai ser maior do que 1. Essa daqui não é S4. Aqui é S4, ó. É S4 mais meio, tá? Que vai ser 1 mais 3 meios, que vai dar 2,5, que é maior que 1 também. Isso aqui dá 2,5. Então, cada vez está ficando números bem maiores que 1, e que ao somar, e eles estão aumentando, né? São maiores que 1 e estão ficando cada vez maiores. Então, essa sequência, S elevado a 2n, ela vai explodir. Se essa sequência aqui vai explodir e ela está dentro dessa outra que eu estou procurando, então essa daqui vai para infinito também, né? E aí, portanto, só que essa daqui, escrever esse limite, é a mesma coisa que escrever limite de Sn para n tendendo a infinito, que vai para mais infinito. Só que esse aqui é exatamente a definição da série. Então, essa série aqui está indo para mais infinito, como nós queríamos provar, tá bom? Viu que não é uma coisa trivial. Professora, como que você achou isso daí? Filho, não fui eu que achei. Alguém encontrou uma demonstração para isso. Pode ser que não seja a única, né? Não vai ser, a gente vai ver depois um critério. Os critérios, eles são bem mais tranquilos para se testar uma série do que você ficar no achismo de uma série, se ela converge, tentando achar por limite, né? Achar alguma coisa que me garanta a convergência ou a divergência dela. Por isso que é interessante a gente trabalhar com critérios de convergência, que vai ser nossa próxima aula, tá bom? Então, eu espero que vocês não deixem para depois. Essa parte não é difícil, mas vocês têm que acostumar com as notações. Muita calma e muita atenção para não confundir a sequência AN, que é a sequência que eu somo todos os termos para virar a série, tá? Com a sequência SN, que é a soma parcial dos termos da sequência AN, tá bom, gente? Então, muito cuidado, muito cuidado. Precisando, tirem dúvidas comigo ou tirem dúvidas com o monitor. Na próxima aula, nós vamos ver os critérios de convergência. Então, abraços e bons estudos.